Queridos amigos, eu estava meditando ali na palavra do Senhor e me veio ao coração de deixar esse vídeo para você, porque a gente está vivendo um momento bem delicado no nosso Brasil. Alguns pastores estão convocando o povo para ir para a rua mesmo. Eu acho isso muito saudável. Nós somos Igreja de Cristo, mas nós somos cidadãos de um país. E como cidadão nós temos a obrigação de lutar pela nossa liberdade. Ir para a guerra se precisar, porque nós somos cidadãos, nós somos humanos, temos deveres para com a nossa pátria. E nós lutamos pela nossa liberdade, ok? Então eu queria lembrar com você do Salmo 33:12, que diz algo assim: Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Quando o salmista fala aqui, quando ele cita esse texto, quando é falado aqui, não está dizendo para as nações, para Israel isso aqui, ok? Ele diz, feliz é a nação, feliz é Israel, que tem Deus como Senhor. Ele diz assim, daí ele diz, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então não é qualquer nação ou outra nação, e nem o Brasil. Nós temos que primeiro desmistificar isso e cuidar, né? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não é o Senhor do Brasil. Não, porque até agora as instituições totalmente voltadas para o Estado laico e nada de Deus. Nós temos aí um governo, 30 anos de governo quase ateísta. A França e outros países são governos ateístas. Então, ele não está falando aqui de todas as nações, isso era para Israel. Mas e daí nós? Como é que fica a nossa situação? Podemos dizer que nós também podemos ter Deus como Senhor do Brasil? Deus é Senhor do mundo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é Senhor do Brasil no sentido de ser dono. Ele é dono disso aqui, ele criou e ele tem todo o poder, ele é soberano. Ele não é Senhor da instituição, porque os homens não deixam ele ser Senhor. Tiraram a oração, tiraram os crucifixos, tiraram a Bíblia das escolas, das prefeituras, foram tirando. E fizeram isso mesmo com a França, fizeram também assim desses países. Foram retirando, hoje eles são totalmente contra o Evangelho. Esse é o princípio, eles começam desse jeito. Mas há um modo de o Brasil ser dominado pelo Senhor, no sentido também de ser levado a sério o senhorio de Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 23, diz assim, que Deus, o 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, a nossa era de agora. Mas Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, se a igreja acordasse, se a igreja se tocasse disso, os pastores levassem isso a sério e ensinassem a igreja que a igreja é o corpo, que Cristo como cabeça, ele foi dado para a igreja, para que essa igreja dominasse, não no sentido político, mas espiritual, e agisse no mundo espiritual, eu digo para vocês, nosso mundo seria diferente. Ah, mas você diria, mas Jesus vai voltar. Isso é o fatalismo. Não é porque Jesus vai voltar, o anticristo vai se manifestar um dia, que a igreja não deve de influenciar. A igreja não deve ser voz profética, que a igreja não deve de ir para a rua, que a igreja não deve de falar. A igreja tem autoridade, tem muito mais autoridade do que os políticos, porque nós temos o Senhor sobre nós. Então a igreja, ela é a embaixada de Deus na terra, e ela tem todo o poder sobre a terra. Mas infelizmente, o diabo luta contra isso, para que a igreja não descubra isso, para que os crentes se degladiem entre si, as igrejas se briguem entre si por rebanho, pelos seus currais, os pastores estejam preocupados com os seus salários, com os seus carrões, com as suas casas, com as suas entradas. Então é melhor manter a igreja quieta, porque daqui a pouco se muda o governo, entra um governo de esquerda, nós vamos ser perseguidos. A igreja nunca pode coadunar, ela sempre será perseguida. Quando ela para de ser perseguida e abraçada pelo poder público e pelos políticos, aí eu me arrepio. Porque daí ela está coadunando, ela não pode mais falar e profetizar
falar contra a corrupção e o pecado. Por quê? Porque os políticos estão juntos. Se eu falar, eles vão ficar azedos comigo, aí eu não vou ter verbas, não vou ter o aplauso, não vou ter, sabe? A igreja nunca pôde, não deve, a igreja, a instituição, fazer isso, mas os crentes, nós como corpo, os membros, temos direito como povo de Deus, de sermos luz e sal, e de sermos cabeça, e de fazermos acontecer o milagre de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que você entenda isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, só valeu para Israel. As outras nações, ninguém quis Deus como Senhor. Ninguém quer Deus como Senhor, fora da igreja. Então, como é que funciona? Quando a igreja age dentro do seu papel, quando ela entende isso e sai lá fora e vive como igreja, e profetiza como igreja, e age como igreja, e diz aquilo que tem que dizer como igreja, aí sim, aí Deus começa a agir e as coisas começam a ser saradas. Os crentes que trabalham nas repartições públicas serão sal da terra e não serão corruptos. Porque infelizmente essa é a verdade. O cristão entra no departamento público, ele entra na vereança, ele entra na política e ele, ao invés dele sarar, ele se corrompe. Ao invés dele ser luz lá dentro, ele se torna treva igual aos outros. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia e que você entenda essa palavra. Ore pelo Brasil, clame pelo Brasil, chore pela nossa nação, mas não tenha medo, profetize e diga em nome de Jesus: o Senhor ainda é Senhor, o Deus ainda é Senhor da igreja e a igreja está viva sobre a face da terra. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ilumine a sua mente para você entender isso, cessar as guerras, cessar as confusões e começar a viver como igreja sobre a terra, sobre o nosso Brasil. Deus te abençoe em nome de Jesus.